Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. Segunda-feira, segunda de ressaca eleitoral, né? Tivemos um primeiro turno, domingo, 6 de outubro, eletrizante, considerando o cenário aqui na capital, Porto Alegre. Isso porque a gente já tinha mais de 99,4% das urnas apuradas e ainda havia a possibilidade de reeleição do atual prefeito, Sebastião Melo, do MDB, ainda no primeiro turno da disputa. Além desta possibilidade de vitória do Melo no primeiro turno, que acabou não se concretizando, também havia um temor, especialmente na campanha de Maria do Rosário, do PT, que acabou garantindo a vaga na segunda etapa da disputa, em relação a um crescimento que já vinha sendo identificado pelas pesquisas de intenções de voto da candidata do PDT, Juliana Brizola. Não deu tempo. Se tivéssemos mais alguns dias de eleição, talvez Juliana conseguisse impor a virada em relação à candidatura de Maria do Rosário, mas não foi isso que aconteceu. Rosário garantiu, então, a vaga no segundo turno e vai enfrentar Sebastião Melo. A gente precisa considerar o cenário do primeiro turno para prever o que deve acontecer nessa segunda etapa da disputa. Primeiro, o PT não pode ignorar o desempenho de Sebastião Melo nesse dia 6 de outubro. Melo é um prefeito que, assim como outros tantos, enfrentou a questão da pandemia, as enchentes, que, aliás, foi uma das pautas mais exploradas durante a eleição. Teve o episódio envolvendo a Posada Garoa, que levou muito desgaste para a prefeitura e para ele pessoalmente, e ainda as irregularidades na Secretaria de Educação. Nada disso foi suficiente para atingir Melo e ameaçar a ampla vantagem que ele impôs em relação a Maria do Rosário. Não bastasse todo esse cenário, Rosário é uma candidata que tem um altíssimo nível de rejeição em Porto Alegre. Então o PT vai ter que trabalhar com essa questão da rejeição e mudar a estratégia para tentar atingir o desempenho de Sebastião Melo. Não podemos esquecer que segundo turno é uma nova eleição, eles contam com o mesmo tempo de rádio e TV, Melo tinha uma ampla vantagem de tempo de rádio e TV no primeiro turno e mais do que isso, as inserções distribuídas ao longo das programações que têm um efeito muito direto no eleitorado. Então agora vai ser tudo igual considerando os programas e as inserções. Então é uma tarefa difícil para o PT, mas não é uma tarefa impossível. Eles, claro, a partir de hoje já começam a buscar os candidatos derrotados, mas os apoios, é sempre importante destacar, política e eleições não são matemática. Não há uma migração natural de votos com o apoio de lideranças políticas que ficaram de fora do segundo turno. Vamos pegar aí Juliana Brizola, por exemplo, do PDT. Ela contava oficialmente, institucionalmente, com o apoio do PSDB e do Cidadania, unidos numa federação. Mas, desde o primeiro turno, lideranças do PSDB, à exceção do Eduardo Leite, governador que entrou na campanha da Juliana, assim como lideranças do Cidadania, já estavam no palanque de Sebastião Melo. Então, a gente vai ver uma disputa bastante acirrada aqui em Porto Alegre. Na Câmara Municipal, a gente vê também um cenário interessante, PT e PSOL elegendo as maiores bancadas, PL com 4 vereadores, também ampliou bastante a sua representação, mas nós temos ali Jessé Sangalli, que foi sim uma grande revelação, vereador reeleito, saiu de 3.800 votos na última eleição e atingiu quase 23 mil votos agora. Segunda vereadora mais votada, Karen Santos, do PSOL, que havia sido a candidata mais votada na última eleição em 2020. E um outro destaque para fechar aqui a questão do Rio Grande do Sul, todos os municípios, capital e municípios do interior, com possibilidade de realização de segundo turno, deixaram a decisão em relação à prefeitura para a segunda etapa da disputa. Então teremos dias movimentados até o dia 27 de outubro.